Será que essas 3 ações do Barsi vão te deixar rico? E será que isso já vai acontecer em 2025? Ano passado ele revelou algumas ações que ele estava comprando e nesse vídeo a gente vai te mostrar 3 delas, te revelando os detalhes do porquê ele comprou cada uma dessas ações e no fim a gente vai fazer uma série de contas, uma série de simulações para que você entenda se elas podem te deixar rico já em 2025. Ah, será que dá para gerar uma renda passiva alta só com os dividendos dessas 3 empresas? Bom, é isso que nós vamos te contar nesse vídeo, que quem vai conduzir a partir daqui é o Felipe Almeida, meu sócio. Já deixa o dedo no like, comenta aqui quais ações você acha que vão te deixar rico no longo prazo e no curto, e bora pro vídeo. Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é por que as pessoas sempre param para ouvir o Luiz Barsi quando ele vai falar? E essa resposta se torna óbvia quando a gente conhece a história do Barsi. Ele hoje é o maior investidor pessoa física da Bolsa. Isso quer dizer que nenhum CPF a mais cadastrado na Bolsa de Valores tem um patrimônio tão grande quanto o do Barsi. Só que a história dele não começou assim, na verdade foi bem diferente. Ele começou trabalhando como engraxate. Antes mesmo dele completar 14 anos, ele trabalhava na frente da Bolsa de Valores de São Paulo, que é esse prédio antigo aí que eu tô te mostrando na imagem. Tudo isso para ajudar a pagar as contas de casa, já que o pai dele faleceu quando ele tinha 1 ano de idade e ele precisou ajudar a mãe dele nessa época. E desde lá o Barsi já começou a se interessar o que é que aqueles caras de paletó, às vezes bem vestidos, faziam durante o dia inteiro dentro daquele prédio chamado Bolsa de Valores de São Paulo. E aí de tanto se perguntar e começar a gerar conversas com aquelas pessoas, o Barsi também conseguiu uma função como operador de pregão, para negociar ativos na Bolsa de Valores, que na época era desse jeito que você tá vendo aí na tela. Uma gritaria gigantesca para saber a preço, quem comprava Vale, quem queria vender Petrobras, e todo o pregão que hoje é eletrônico acontecia de forma física, como a gente tá vendo. O fato é que quando o Barsi começou a entender como o mundo do trabalho e o mundo da aposentadoria funcionavam, ele acreditava piamente que ele conseguiria se aposentar somente dos investimentos, vivendo dos dividendos dele. E aí, a partir disso, ele construiu toda a estratégia pessoal dele. Hoje, com um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais, ele tem uma metodologia própria. E é justamente por causa dessa trajetória impressionante do Barsi aqui que muita gente presta atenção no que ele diz. Principalmente acreditando que, ao copiar as escolhas dele, vai acabar tendo resultados parecidos com os dele. E a revelação do último investimento do Barsi aconteceu em 2024, que é a mais recente que a gente tem. Nesse vídeo que eu tô te mostrando na tela, postado pelo canal Ações Garantem um Futuro, que é a empresa de educação fundada pela família Barsi. E como ele acaba sendo um investidor sempre de horizonte de prazo bem longo para as empresas, ele não fica mudando a empresa que ele compra mês a mês. E é por isso que a gente consegue se basear no que foi dito aqui nesse vídeo para tomar as conclusões para esse conteúdo que a gente tá falando aqui agora. O grande ponto aqui é que não faz sentido nenhum a gente somente copiar as ações do Barsi. Você precisa pelo menos entender qual é o motivo por trás da escolha de cada uma das empresas, para depois disso entender se ela se encaixa na tua estratégia pessoal. Dito isso, vamos olhar para as 3 principais empresas que ele falou nesse vídeo aqui e entender o porquê por trás delas. Começando por uma ação que não é todo mundo que conhece, mas que o Barsi comprou ali na metade do ano retrasado. Ele acabou trocando as ações da Cielo pelo Banrisul, BRSR6 na época. E foram algumas das razões que levaram o Barsi a fazer isso. A primeira delas é que a gente está falando de uma empresa com características perenes. Essa aqui é a ação que representa o banco Banrisul PNB. E dentro da estratégia do Barsi, os bancos são considerados empresas perenes, o que quer dizer que, independente do cenário econômico que a gente esteja vivendo, muito provavelmente a demanda pelos serviços bancários ela vai continuar frequente. O segundo argumento do Barsi é que o Banrisul apresenta dividendos aceitáveis, bem ok ali. Nesses últimos 12 meses, ele está distribuindo mais de 9,5% em dividendos, e se a gente olha para o histórico completo, a gente vai ver que pelo menos numa janela de 5 anos ali, ele ficou girando a casa de 8,5%, 7,5%, 6,5% ali de dividend yield de 2021 para cá. E a terceira razão do Barsi é a segurança por trás do banco. Ele já tem algo entre 80 a 90 anos ali desde a fundação e o Barsi acredita que vai continuar. Como o Banrisul é um banco estadual controlado em sua grande maioria nas ações ON, que são as que realmente têm direito a voto, direito à gestão da companhia pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, o Barsi encontra uma segurança aqui. Afinal de contas, a base de clientes já é muito sólida e para quem mora no sul, como a gente aqui do Clube do Valor sabe, que o Banrisul tem uma presença muito forte no funcionalismo público do Rio Grande do Sul. E isso acaba tendo como consequência garantir uma previsibilidade de receita e uma inadimplência baixa para o banco. Se a gente olha para a performance do Banrisul, nos últimos 12 meses ele caiu cerca de 2%, mesmo considerando os dividendos, e se a gente tira os dividendos da conta, isso vai para casa de 11,2% de queda. E aí, enquanto eu vou falando das empresas, vai me contando aqui, você pensa em comprar essas empresas também? O que é que você acha do Banrisul, por exemplo? Em seguida, no vídeo, eu vou te mostrar se a nossa estratégia de investimentos em dividendos também selecionaria essas empresas aqui. Hoje, boa parte do mercado enxerga
enxerga essa empresa aqui como neutra, nem compra nem venda. As 7 casas de análise que cobrem ela estão com esse posicionamento. A segunda ação que o BASF comprou no ano passado é recomendada por 7 das 7 casas de análise que recomendam ela, indicando compra ali. Ou seja, a gente já vê um otimismo um pouco maior. Agora, por que o BASF está comprando? A gente está falando aqui da Caixa Seguridade, código CXSE3, e as razões do BASF são o alto potencial de dividendos que ela tem. Afinal de contas, a Caixa Seguridade foi estruturada como uma holding de seguros da Caixa Econômica Federal, buscando repassar uma parte dos lucros do Banco Federal para os investidores. Inclusive, desde o IPO da Caixa Seguridade, que aconteceu ali em 2021, eles sempre prometeram distribuir de 70% a 80% do lucro em dividendos. Quando a gente vai olhar para a prática de como é que tá os dividendos da Caixa Seguridade nesse momento, ela não tá com a alíquota ali tão alta, abaixo de 5% de distribuição de dividendos. Só que quando a gente olha para o histórico recente, ela sempre fica na casa de 7,5% todos os anos ali, pelo menos desde 2022. Segunda razão, o modelo de negócio é resiliente e previsível. Afinal de contas, se a gente pensar como é que funciona um business de uma seguradora, a gente lembra que a receita dessas companhias é vindo do prêmio que se paga por seguros, de casa, de imóveis, de negócios, onde você promete reaver o valor de um bem caso ele venha a entrar ali em alguma perda total, em algum sinistro. E aí imagina o seguro de um carro que você faz, por exemplo. Todo mês, né, provavelmente você paga ali um prêmio para sua seguradora, e isso também acontece com todas as outras pessoas que têm o bem segurado pelaquela mesma seguradora. Agora, a gente precisa lembrar que não é todo o tempo que acontecem sinistros ali junto do passivo daquela empresa. E é justamente nesse meio tempo que boa parte do business da seguradora é investir aquele dinheiro que ela tá em caixa enquanto os sinistros não acontecem. É aqui que entram os famosos cálculos atuariais, tem profissionais especialistas em fazer esse tipo de conta, onde é que compensa, como é que você deveria investir, quanto você deveria cobrar de prêmio para aquele risco e por aí vai. Mas o fato é que dá para considerar sim as seguradoras como asset light, ou seja, ela é muito leve em termos de ativos. Você não precisa de uma grande mineradora como a Vale precisaria, por exemplo, somente para operar seguros. E a terceira razão do BASF é o baixo risco de competição, já que o público-alvo que a Caixa Seguridade acaba atingindo são os próprios clientes da Caixa Econômica Federal. Quando a gente olha para a performance da empresa, nos últimos 12 meses a cotação subiu cerca de 3%, enquanto que quando a gente considera os dividendos, essa alta na verdade foi de 7,5%. E aí beleza, a gente tá dando várias razões aqui do porquê que o BASF comprou essas duas empresas, eu já vou te falar inclusive as da terceira. Só que nesse momento tem muito investidor que pensa assim, ó, então o BASF tá inteiramente certo e todo mundo tá falando bem dessas empresas, ou pelo menos ninguém tá falando para vender. Então eu vou atrás dessas recomendações e vou colocar essas empresas na minha carteira também. E assim, se a gente for ser bem transparente com a gente mesmo, toda vez que a gente vê um grande investidor falando assim das razões por que ele mesmo colocou milhões de reais em uma empresa ali e começa a contar toda a narrativa do porquê que ele acredita na empresa, é óbvio que aquilo convence a gente. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com qualquer investidor. Isso acontece inclusive para qualquer boa narrativa sobre uma empresa. Você acaba ficando com vontade de comprar ela porque ela foi bem vendida. Isso inclusive tem nome no mercado financeiro, se chama o viés do enquadramento, que define o sentimento que é gerado em você quando a forma como a informação é apresentada afeta as suas decisões e julgamento sobre alguma coisa. Ou seja, narrativa muito positiva contada por um grande investidor que eu admiro muito, eu vou considerar aquilo ali tudo sempre como correto. E o grande problema acontece quando a gente simplesmente pega esse tipo de informação e replica completamente igual para o nosso caso, sem considerar a diferença de contexto, sem lembrar que o BASF é o maior bilionário pessoa física da bolsa e que a maioria de nós está na fase de formar patrimônio ainda. O fato é que deixar o viés do enquadramento entrar pela nossa cabeça já fez muita gente perder dinheiro, como já foi o caso do Maurício Ferrentini, que disse ter perdido mais de 14 milhões de reais da sua fortuna por causa de uma indicação do Luiz Barsi ali. E é óbvio que a questão aqui não foi o que o Barsi falou, e sim a atitude desse investidor de não conseguir filtrar o viés do enquadramento que ele passou. E é justamente por esse tipo de comportamento que a média dos investidores, segundo o JP Morgan, tem uma rentabilidade muito menor do que até mesmo a inflação no período dos últimos mais de 25 anos. E é por isso que o mundo perfeito acontece quando você tem uma estratégia tão clara que não deixa nenhuma dúvida de qual ativo você deve comprar e quando você deve fazer isso. E aí você passa a admirar as teses do Barsi, as narrativas dele, por exemplo, mas você só vai realmente incluir na sua carteira o que é aquilo que fizer sentido para você, para o seu contexto patrimonial, para os seus objetivos financeiros. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda do Clube do Valor diretamente para te mostrar como ter uma estratégia clara o suficiente que você não tenha dúvida nunca mais de qual ativo comprar, aí eu preciso te convidar para participar de uma das vagas da nossa consultoria gratuita. Uma sessão de 1 hora, onde um dos nossos especialistas de investimentos vai olhar para o teu caso de forma específica e entender, com base nos teus objetivos pessoais, não de ninguém mais, com base no teu patrimônio atual, como é que você pode investir cada vez melhor. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo, como é totalmente gratuito. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como você investe hoje. Boa, dito isso, vamos para a terceira ação do vídeo, que é a CSN Mineradora, CMIN3.
que segundo o próprio Bassi, ele comprou porque, primeiro, ela tem a cotação muito baixa, ali na casa dos R$6, e aí, segundo o Bassi, nesse cenário, a Semin seria melhor do que a Vale, por exemplo, que é um par dela na bolsa, porque com o dinheiro de comprar uma ação da Vale, você conseguiria comprar quase 10 ações da Semin, já que a Vale custa ali cerca de R$54 por ação. Essa afirmação do Bassi, ela não tem muito sentido matemático no mercado financeiro, já que o lucro que você recebe por uma empresa, ele é proporcional justamente ao preço que aquela ação vale na bolsa. Mas para o Bassi, esse foi o motivo. Além disso, a Semin teria projeção de bons dividendos. Desde o IPO se estimava ali que ela tivesse dividend yields em cerca de 7 a 8% ao ano. E o que a gente vem vendo nos últimos anos é algo próximo a isso, até maior, inclusive. Alguns anos chegando a bater mais de 20%, depois acomodando ali em cerca de 10 a 12%. Olhando para os últimos 12 meses, o que a gente vê é essa ação se valorizando 39%. E quando a gente tira os dividendos dessa conta, a alta ainda assim é de mais de 22%. Beleza, aí a gente viu as empresas, viu as razões por trás do Bassi, mas a gente viu também que não adianta simplesmente copiar o que outro investidor faz. Como saber se essas empresas realmente se encaixam numa estratégia e, principalmente, como é que a gente pode saber se essas empresas aqui vão deixar alguém rico nesse ano? Bom, a gente prometeu que a gente vai fazer umas contas para definir isso contigo. Vamos entender como é que ela pode deixar alguém rico. Agora, um conceito muito importante. O que é que deixaria você rico hoje? Quanto você precisaria ganhar por mês para você dizer, poxa, hoje eu tô rico pra caramba? Me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir de vocês. Será que seria R$10.000 por mês para você já estar rico? 20, 30? Vai ter pessoas que vai dizer que é a partir de 100. Pra gente entender isso na prática, tem um site que eu gosto bastante, que é o Expatistan, que ele basicamente analisa o custo de vida em todos os lugares do mundo. Se a gente olhar o ranking de cidades aqui na América Latina, por exemplo, a gente vai perceber que pelo ranking do site, a cidade mais cara do Brasil, pelo menos, é São Paulo, em 9º lugar da América Latina. E aí, quando a gente abre aqui o custo da cidade de São Paulo, a gente vai perceber que para uma família de 4 pessoas, uma estimativa de custos mensais seria de mais ou menos R$16.000 todos os meses. Ora, beleza, mas isso aqui é só custo. Vamos imaginar que você não quer só pagar seu custo de vida, você quer ter uma viagem ali por ano, você quer ter um conforto um pouco maior. Então vamos dizer que para você ficar rico, você precisaria de uma renda de pelo menos R$30.000 por mês, caso você morasse em São Paulo com uma família de 4 pessoas. E aí, beleza, vamos fazer uma estimativa somente com o recebimento de dividendos dessas 3 empresas, quanto você precisaria ter investido, por exemplo, para receber um alvo de R$360.000 por mês. Concorda comigo? Afinal de contas, 30 mil vezes 12, tua renda mensal, daria aqui 360 mil. E aí aqui eu já inseri algumas informações pra gente. O último dividendo pago por cada uma dessas empresas já está anotado aqui. Você vai ver que, por exemplo, a Semin foi a empresa que mais pagou dividendos no último pagamento, de 51 centavos. Agora, isso quer dizer que só por causa disso a Semin é a melhor distribuidora de dividendos aqui? Não, na verdade não. Se a gente olha para a distribuição no último ano, o cenário já muda. A Semin, na verdade, entre as 3, foi a que menos pagou o dividendo de forma nominal aqui nas nossas contas. Beleza, vamos imaginar agora que você alocou um capital ali de cerca de R$100.000 em cada uma das empresas. Nesse cenário, considerando o dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses, você teria recebido ali uma renda de R$27.000 no ano por cada uma dessas empresas. Tudo isso com um capital acumulado de R$300.000. A gente pode deixar essa soma aqui pra gente ir contando o patrimônio total investido. Beleza, então isso aqui ainda está longe do nosso alvo. Precisaria de um capital maior nessas companhias para, baseado no dividendo dos últimos 12 meses, ainda receber uma renda de 360 mil. Para um capital de 1,5 milhão, 500 mil em cada, ainda assim seriam R$136.000 nessas empresas. Então 1,5 milhão ainda não tinha deixado ninguém rico, segundo os parâmetros que a gente mesmo definiu. O fato é que a gente precisaria chegar num capital de 1.400.000 em cada uma dessas empresas aqui, somando um patrimônio total de 4.200.000 para, baseado no dividendo do ano passado, receber algo em torno de R$30.000 todos os meses para se tornar rico com essas companhias. Beleza, então nesse cenário aqui você vai perceber que com um certo capital investido, qualquer boa composição de ações ela vai acabar te deixando rico eventualmente. Só que pensa comigo, nesse cenário você acumulou um patrimônio total de R$4.200.000. Ora, será que você investiria tudo nessas 3 empresas? Será que essa seria uma forma sustentável de fazer? Porque nessa hora aqui, muito provavelmente você já tem uma família. O patrimônio que você acumulou ao longo da vida foi suado, fruto do teu trabalho, fruto da tua disciplina em aportar todos os meses. Será que investir assim garante que você tenha R$30.000 esse mês e o mês que vem também, e daqui a 5 anos você continue com a renda de R$30.000 por mês ou equivalente a ela? Porque a planilha aceita tudo. Mas não são só essas empresas que vão te deixar rico. Muito menos ficar copiando somente o que um outro investidor faz. A renda da tua família estaria sempre dependente da dica que você ouviu de um outro investidor. Como é então que você iria ter muita clareza para investir nas melhores empresas de dividendos do Brasil, sem precisar depender de ninguém, sem precisar ficar prevendo o futuro? É aqui que entra o que a gente chama de estratégia
estratégias sistemáticas no Clube do Valor. A gente basicamente define alguns critérios muito claros para selecionar as empresas que a gente quer na bolsa e testar se investir assim funciona no passado. Olhando puramente para ações de dividendos, por exemplo, o que a gente entende é que não adianta uma empresa pagar muito dividendo agora se ela não tem um bom indicativo financeiro que ela vai continuar pagando muito bem no futuro. E é justamente aqui que a gente define os critérios que a gente gosta de observar, como esses que estão na tela para vocês, que definem a estratégia máquina de dividendos. A liquidez precisa ser autossuficiente, o lucro da empresa precisa estar positivo, inclusive o lucro precisa estar crescente nos últimos 3 anos. Imagina uma empresa que está tendo seu lucro comprimido ao longo dos últimos 3, 5 anos. Ora, a chance dessa empresa começar a reduzir os dividendos pagos uma vez que o dividendo sai do lucro da companhia é muito grande. E é por isso que a gente só olha para empresas que estão com lucro crescente. Além disso, as empresas precisam ter um limite de payout saudável, elas não podem ser muito voláteis ou muito arrojadas na bolsa. E é óbvio, elas precisam ter um alto dividendo pago nos últimos 36 meses. E aí, como é que estão encaixadas as empresas do BACE nessa filosofia da máquina de dividendos? Ora, a Semin, que é uma das que a gente citou, ela está muito bem posicionada no ranking da estratégia máquina de dividendos. Ela passa por todos os critérios, tem lucro crescente e o dividend yield nos últimos 36 meses dela, na média ponderada, está em quase 13% ao ano, mostrando ali que ela é disparado uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Isso também acontece no caso do Banrisul, que também satisfaz todos os filtros e está com 8,5% ao ano de média ponderada de dividend yield. O que vai acontecer é que a máquina de dividendos sempre vai selecionar as 10 maiores pagadoras da bolsa e vai fazer rebalanceamentos a cada ano dessas empresas. Então, para quem estivesse montando uma carteira hoje, Semin e Banrisul estariam dentro. Agora, a Caixa Seguridade, ela, apesar de estar próxima das 10 maiores pagadoras, ela ainda não entraria como a formação das 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa, por causa do dividend yield médio dela ali, que está mais baixo do que as outras duas. E como a estratégia máquina de dividendos é sempre composta por 10 ações, mas eu só te mostrei 2, se você quiser conhecer 7 outras empresas que fazem parte da estratégia nesse momento que você está assistindo o vídeo, e se você quiser conhecer detalhes de como essa estratégia funciona, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a gente escreveu para te contar tudo isso, num link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Dito isso, me conta aqui embaixo, esse vídeo fez sentido para você? A gente agregou valor com informação de qualidade aqui para vocês? Me conta aqui nos comentários que eu preciso, é muito importante saber disso. E se você quiser saber como montar uma carteira de investimentos na prática, mesmo que você esteja começando do zero, eu preciso que você assista esse outro vídeo, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.